uma diferença biblicamente do bispo, do pastor e do presbítero da igreja? Porque nos tempos que nós estamos vivendo, o bispo é considerado superior do pastor e o pastor é considerado superior do presbítero, que é um cargo inferior dentro da igreja. Será que isso biblicamente está correto? Vamos ver. O apóstolo Pedro não concordava com isso. Ele considerava o pastor e o presbítero a mesma pessoa. Isso está escrito especificamente na sua segunda carta, na segunda carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 1 e 2, onde ele está aconselhando aos presbíteros. Olha o que diz aqui no versículo 2. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Olha que os presbíteros sendo classificados como pastores que cuidavam da igreja de Cristo. Já que vimos que pastor e presbítero é a mesma coisa, será que bispo e presbítero também é a mesma coisa? Vamos abrir a Bíblia. O apóstolo Paulo mostra que presbítero e bispo é a mesma coisa. Em sua carta pastoral a Tito, em 1 Tito, no capítulo 1, no versículos 6 e 7, Paulo está aconselhando o presbítero. E no versículo 7 deixa mais claro isso. Olha o que ele diz. Pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus, como bispo, deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio, não deve ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. Então aqui fica muito claro que o bispo e o presbítero são a mesma pessoa. Ainda ficou com alguma dúvida? Vou provar para você que o bispo, o pastor e o presbítero são a mesma pessoa. E agora não é as falas de Pedro e nem do apóstolo Paulo, mas sim a carta de Atos escrita por Lucas. Olha esses dados históricos escritos no livro de Atos. No livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 17, o apóstolo Paulo de Mileto manda chamar todos os presbíteros de Efésios. Esses presbíteros deveriam se encontrar com o apóstolo Paulo. E olha o que ele diz aqui no versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, à sua supervisão, ao seu episcopado, a vocês como bispos. Continuando, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho. Por fim, o que cada nome significa? Bispo, supervisor. Pastor, todo mundo sabe, cuida de ovelhas. Presbítero, ancião da igreja. Tudo isso característica de uma mesma pessoa que é líder da igreja. Se formos olhar biblicamente, é mais correto chamar o líder da igreja de bispo, ou de ancião, ou de presbítero, do que o que é mais popularmente conhecido hoje nos dias que nós vivemos, pastor. E não tem nenhum problema se o seu líder for chamado por um desses três nomes, tá bom? Esses três nomes são aceitos pelas igrejas históricas e com credibilidade. O que a Bíblia não fala em momento nenhum é de cargos unissex para homem e para mulher, ou essa hierarquia. O bispo é maior que o pastor e o pastor é maior do que o presbítero. Isso não existe.